Ele é aquele que cuida de nós, que tem cuidado, que tem guardado as nossas vidas. Baixa um pouquinho, por favor. Oremos neste momento. Deus poderoso, Deus bondoso, Deus de misericórdia e de amor. Nós entramos na sua presença neste momento para mais esta live. Nós queremos neste momento te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, meu Pai, pelo seu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem provido sobre as nossas vidas, pela nossa saúde, pelo alimento que o Senhor tem nos dado oportunidade de compartilhar cada dia na nossa mesa. Ó Deus, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo aquilo que temos vivido. A sua palavra diz que a tudo devemos dar graça. E nós estamos aqui para te agradecer, porque se até aqui nós chegamos, Ebenezer, foi o Senhor quem nos permitiu. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Graças a Deus pela sua vida, por você que já está conosco, por aqueles que ainda estão entrando, que o Espírito Santo de Deus já esteja ministrando aos corações de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. José Carlos Camilo conosco também. Glória a Deus. Dário também. Graças a Deus pelas suas vidas. Nós vamos falar hoje, pode parar o louvor, por favor? Sobre um assunto muito agradável, muito complexo, muito agradável de falar, de compartilhar. E se você deseja interagir conosco, também expresse aí depois o seu parecer a respeito disso. Ana Machado também conosco, bem-vinda, minha querida. E então, o assunto que nós vamos hoje, que eu vou trazendo uma palavra hoje, que o Senhor colocou no meu coração, para dissecar essa palavra na realidade, porque é uma palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E essa palavra foi ministrada através desta lição pelo pastor Roberto Monteiro. Pastor Roberto Monteiro, um pastor abençoado, um homem de Deus, um grande amigo. Admiro muito o pastor Roberto. Nós estamos juntos aí na nossa convenção, no trabalho de diretoria. E o tema dessa ministração hoje é a visitação cristã eficaz, características e benefícios. Nós vamos falar hoje, Kátia Gomes também conosco, bem-vinda, querida. Nós vamos falar hoje sobre a visita do povo de Deus. Como você tem visitado as pessoas? Você tem visitado? De que forma você tem visitado essas pessoas? Graça e paz, minha querida Gisele, tudo bem, minha amada? Saudades de vocês também, beijo no coração. Então nós vamos falar como você tem feito as suas visitas como cristã. Que tipo de visita você tem realizado, com que frequência, e nós vamos hoje ver o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito de visita. Como é que nós devemos nos portar diante de visitas. E o texto áureo, o texto principal aqui é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 5, que diz o seguinte: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Fernanda também conosco, bem-vinda, querida, paz. Então, quando nós vamos fazer uma visita, ao entrarmos na casa, nós devemos dizer, paz a esta casa. Nós estaremos abençoando esta casa. Agora, depende de como o morador da casa vai receber essa bênção. Se ele receber, amém. Se ele não receber, ela vai voltar para nós. Com certeza, aquilo que eu dou, eu recebo, certo? A palavra de Deus diz que nós precisamos dar com amor, nós precisamos pensar no amor do outro. E aqui, quando eu chego numa casa e eu digo, paz esta casa, eu estou abençoando aquele lugar antes de entrar. Nós temos alguns textos aqui ainda a citar, o texto de Lucas 19, capítulo 5, que diz, capítulo 19, versículo 5, que diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa,
quero ficar em sua casa. Jesus chegando em Jericó, e Zaqueu, que era um chefe publicano, rico, de posses, ele soube que Jesus ia estar ali, e ele era bem baixinho e não conseguia ver Jesus. Então, certamente ele teria que buscar um lugar mais alto. E Zaqueu rapidamente se posicionou, porque ele queria ver Jesus. Ele sabia que aquela era uma oportunidade de ver Jesus, que ele tinha ouvido falar que Jesus ia estar ali. E Jesus viu Zaqueu em cima da árvore e pediu para Zaqueu descer. Desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas isso gerou, assim, dentre os outros presentes, grandes comentários, porque Zaqueu era um pecador. Porque Zaqueu tinha práticas erradas, não aprovadas ali. Mas a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Tem mais um texto que eu quero citar, de Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então nós vamos também falar da visita de Jesus a Marta. Era Marta, Maria e Lázaro, né? Os três irmãos. E Jesus, ao visitar, ao entrar ali na cidade, ele sempre passava pela casa dessa família, de Marta, Maria e Lázaro. E certamente ali era mais uma visita. E como Jesus era recebido? Você conhece muito bem essa história. A história da visita de Jesus à casa de Marta, das preparações todas de Marta, de todo o arranjo da Marta com a casa, com a alimentação, e Maria ali parando tudo para ficar perto de Jesus, para ouvir a Jesus, para estar atenta ao que Jesus dizia. E você já conhece certamente, eu não vou poder aprofundar muito porque são vários textos. Tem mais um, Mateus 8, 14 e 15. Que diz: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Então, visita de Jesus também à casa de Pedro, onde a sogra de Pedro, que estava febril, foi curada quando Jesus a tomou pela mão. Então, assim, a visita de Jesus ali, Jesus a pegou pela mão, tocou nas mãos dela e ela automaticamente foi curada. Então, nós vamos ver assim a profundidade da visita. Bem-vindo, Edmilson, conosco, Silvana Dias. Boa noite, querida. Que bom ter você aqui, viu? Também o Edmilson. E a visita, ela precisa surtir um resultado, ela tem que ser positiva. A visita à casa de alguém, nós como cristãos, precisamos ter um propósito principal. E é sobre esse propósito que nós vamos comentar agora. Dentre os aspectos estudados este ano, em relação às revistas, às lições sobre multiplicação, sem dúvida, a visitação cristã ocupa papel significativo. Por quê? Porque ela pode transformar um canal de comunicação para um anúncio do evangelho. Então, assim, às vezes uma visita que parece uma simples visita, mas não é. Não é, ela está dirigida pelo Espírito Santo, o Senhor vai estar à frente e grandes coisas podem acontecer ali nessa visita. E precisam acontecer, a gente tem que investir em cada visita que fazemos. E ainda mais o tom abençoador da nossa visita ali, de entrarmos na casa, de abençoarmos a casa, a paz seja nesta casa. Então, assim, nós precisamos promover essa comunhão de fé entre as pessoas envolvidas naquele ambiente. Tanto o dono da casa, os familiares, quanto a mim, se eu estiver com alguém junto. Então, é preciso que haja ali, naquele momento, uma comunhão, um momento muito especial. Não pode ser uma simples visita. Todas as visitas nós precisamos tirar proveito delas. Tem que ser bênção. Nós temos que ir para abençoar o outro. Nós temos que ir para profetizar na vida do outro.
E é o que nós vamos ver nesta lição, as características, os benefícios decorrentes de uma visita cristã. O primeiro ponto que eu quero citar aí para vocês é a visitação com a mensagem da paz. Quando nós entramos, o texto de Lucas 10:5 diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Então, já chegue, entre abençoando aquele lar, abençoando aquela família, abençoando aquele povo que vive ali, que está naquele lar onde você está entrando. Então é importante nós termos palavras proféticas. E a primeira saudação, paz a esta casa. Bem-vinda também, irmã Rita, conosco, vó Luzia e todos os familiares que certamente estarão ali conosco. E tem mais um texto que eu quero citar ainda, de Lucas, ainda em Lucas 10, mas já é o versículo 6, que diz: mas é importante ver também o verso seguinte. Então nós vimos Lucas 10:5, agora nós estamos vendo Lucas 10:6, que diz o seguinte: se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para você. Então, um homem de paz, nós temos que ser semeadores da paz. E nós temos que receber. Alguém chegou à sua casa, eu abençoo este lar, a paz a esta casa, amém, eu recebo essa paz. Então, nós precisamos receber aquilo que é de Deus, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E precisamos fazer uso da palavra de Deus para abençoar o outro. Vamos entender esse texto de Lucas quando Jesus está enviando 72 discípulos, de 2 a 2, para pregarem o evangelho, para irem às cidades pelas quais ele mesmo haveria de passar. Jesus preparou 72 e foi enviando de 2 em 2, para que a palavra começasse a produzir efeito, começasse a ser pregada, propagada, divulgada. E eles entrariam nas casas, mas Jesus alertou a cada um deles que não seria uma tarefa fácil. Talvez, bem-vinda também Miriam conosco, beijo querida, saudade. Talvez você tenha pensado neste momento sobre isso. Puxa, mas exatamente hoje eu estive com uma pessoa, eu visitei uma pessoa e eu busquei falar de Jesus para ela e foi difícil porque ela não me deu espaço. Então Jesus, quando ele enviou os seus 72, de 2 em 2, ele alertou a cada um deles que não seria fácil. Lucas 10:3 diz: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Quer dizer, podem ir, mas terão grandes desafios. Cordeiro entre lobos. Certamente vocês terão grandes desafios. Às vezes nós chegamos a um lugar e não somos bem recebidos. Às vezes a pessoa tem resistência. Crente, não quero saber de crente aqui não. Então assim, quem é crente? Aquele que crê em Jesus, o cristão. E nós precisamos estar abertos para ouvir a palavra de Deus. Sempre é importante ouvir. É muito importante sempre nos alimentarmos dela. Mas nem todos pensam deste modo. Mas isso não é para nós nos desanimarmos. É para continuarmos a investir na vida dessas pessoas. Continuarmos a insistir em oração. E essa passagem deve nos despertar sobre a importância de usarmos as oportunidades das visitações. Todas as oportunidades que eu tiver para falar de Jesus, eu preciso usá-la ali. Quando eu conheci os nossos pastores, nós só tivemos um casal de pastor na nossa caminhada na fé de 25 anos quase. Quando nós os conhecemos, nós estávamos numa festa de aniversário. E eles estrategicamente saíram, muito jovens ainda, 20 e poucos anos, saíram do meio dos convidados ali que eles estavam conversando, eram ovelhas da igreja que eles pastoreavam. Eles saíram dali e deram um jeitinho de se achegarem perto de mim, do meu esposo e dos filhos. E aos poucos eles foram entrando, conversando. Claro que a gente sabia que ali
era um ambiente diferente, as conversas eram diferentes, os comportamentos eram diferentes, e eu comecei a associar isso, eu comecei a olhar para o perfil daquele povo que estava ali. Eu estava acabando de conhecer. Bem-vindo, Barão Vilolândia. Entendo que é o pastor Milton. Se for, bem-vindo, pastor Milton. Ou alguém ali da Vilolândia, minha terrinha, bem-vindo quem estiver conosco. Bom ter vocês. Então, eu fiquei ali meio que assustada, mas eu fui envolvida pela conversa. Eu fui carinhosamente cuidada, atendida, recebida muito bem. Eu estava ali meio fora do contexto, mas os pastores se aproximaram da gente, sem falar que eram pastores, se aproximaram de nós, começaram a conversar, e nós saímos dali impactados por tudo aquilo que eles disseram. E rapidamente as coisas foram acontecendo na nossa vida. Depois, mais à frente, eu vou contar como é que nós chegamos a conhecer a Jesus de fato. Lázara também conosco, minha amiga de infância, lá da fazenda. Um grande abraço, querida. Então, Jesus alertou que seria difícil, mas também instruiu seus discípulos e a cada um de nós, que as oportunidades precisam ser proveitosas. E tem um texto que ainda diz, se houver ali um homem de paz, a versão atualizada que diz isso, um filho da paz. E assim, nessa visitação, você deixa a paz, que é uma característica e também um dos grandes benefícios que o Evangelho oferece. Então, eu deixo a paz. Ah, mas eu deixo, eu vou ficar sem? Não. Eu sou aquele que está sendo usado por Deus, pernilongo também picando aqui, que está sendo usado por Deus para propagar a paz, para compartilhar a paz do Senhor. E cada um de nós precisa pensar dessa forma. Nós somos aqueles que levamos a paz. Precisamos ser usados por Deus como semeadores da paz. E essa é a certeza de que todo o nosso esforço de anunciar a palavra nunca será em vão. Nunca. Nós não podemos desistir de semear a palavra, de plantar a palavra, de buscar oportunidades para lançar uma semente. Nós sempre seremos recompensados por Deus, certamente. Aliás, essa é a nossa principal missão. É o ID, né? É propagar o Evangelho, é sermos semeadores das boas novas. No Evangelho não há espaço para dissensões, ou seja, para conflito, para intrigas, para confusão, para discórdia. A palavra de Deus não dá espaço para isso. Isso o Senhor não aprova, com certeza. Nós precisamos vigiar para não fazer das nossas visitas um caminho de guerra, de confrontos, de fofocas. Sabe quando você chega na casa de alguém para conversar? Regina Pereira, ô minha querida, que bom ter você aqui, saudades, viu? Sabe quando você chega na casa de alguém e começa a conversar e de repente as pessoas começam a compartilhar, ah, mas aquele irmão assim, assim, ah, mas aquela pessoa, e a história começa a se desenrolar e o emaranhado de críticas e de comentários que não edificam e de fofocas. Nós não podemos nos esquecer que somos mensageiros da paz. E se eu desejo ser semeador da paz, quando eu chego ali, a paz seja esta casa, eu não posso, no mesmo instante que eu semeio a paz, eu entrar para o lado da intriga e da fofoca. Não devemos, outra coisa importante, discutir religião, falar mal do outro. Ah, porque a igreja tal tem um trabalho horrível. Ah, porque aquele pastor faz isso. Ah, porque aquela igreja tem um comportamento assim, assado. Não, nós não temos que gastar tempo com isso, porque isso na realidade não alimenta, não edifica, adoece. A igreja, a palavra de Deus diz que cada um de nós vai dar conta de si a Deus. Então cada um de nós tem uma responsabilidade de ter o seu comportamento que agrade a Deus e não que agrade a pessoas. Ninguém vai agradar a todos.
Então, se você hoje é membro dessa igreja, é porque você se adaptou ali. É a palavra de Deus que está sendo pregada ali? Você tem certeza? Então, amém. Então é importante isso. Nós não podemos deixar ser envolvidos por fofoca, por intriga, por falar mal e fazer críticas a respeito do outro. Nós precisamos ter a luz de Jesus. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Então vamos ser luz. Vamos ter a luz de Jesus em nós. Vamos levar a luz da salvação. Vamos apresentar a essas pessoas o plano de salvação. E nós devemos buscar sempre uma conversa que edifique, uma conversa agradável. E onde nós estivermos, nós precisamos falar em nome de Jesus, como mensageiro dele. Eu preciso falar aquilo que ele aprova. Nós não podemos nos esquecer que somos mensageiros das boas novas. Jesus enfrentou oposição, enfrentou críticas por entrar na casa de pessoas e essas pessoas não eram judeus. Essas pessoas, elas não mantinham a tradição de Moisés. Mas Jesus, o príncipe da paz, onde ele vai, ele leva consigo a paz. E você é filho, você é um mensageiro da paz. O Senhor fez de você um mensageiro da paz. Que as pessoas, quando chegarem próximas a você, possam sentir essa paz de Cristo naquilo que você faz, nas suas palavras, nas suas atitudes. Jesus é o príncipe da paz. E onde ele vai, ele leva a paz. Foi o que aconteceu com Zaqueu ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Por que será que Jesus estava querendo um relacionamento com Zaqueu? Eu me lembro que quando esse casal de pastores nos abordaram nessa festa, como eu compartilhei, Wanda, bem-vinda minha querida, bom ter você, viu, conosco. Eles chegaram perto de mim, começaram a conversar comigo, mas com uma estratégia muito boa, com uma conversa muito agradável. Eles eram assim. Mas o que aconteceu? Isso nos envolveu. Tanto é que um dia, logo depois disso, nós decidimos visitar essa igreja. E passamos ali por volta de 23 anos da nossa vida. Então, Zaqueu, quando Jesus disse que ia para a casa dele, é claro que com um propósito, ia ser uma visitação. Mas era o Senhor fazendo essa visita. E qual era o propósito de Jesus? Almas. Qual é o propósito de Jesus ainda hoje? Almas. Usar as nossas vidas. Maria de Fátima, bem-vinda também, minha amada. Bom ter você conosco. E aqui nós vemos então que as consequências da visita abençoadora de Jesus a Zaqueu deram numa mudança de comportamento. Zaqueu foi impactado pela visita de Jesus ali, pela palavra do Senhor. Tem um texto de Lucas 19:9 que diz: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Assim, a mensagem do Evangelho gera paz e traz o benefício da salvação. Se tem uma coisa que eu não perco oportunidade é de visitar as pessoas. Até porque eu sou muito falante, eu gosto muito de visitar as pessoas, muito. Nós vamos terminar essa live e vamos fazer visita para uma pessoa que está doente, para orar por ela. Então, assim, com todos os cuidados, é claro, hoje, mas a gente não perde a oportunidade de visitar, de conhecer outras pessoas, de conhecer outras famílias. Como a Silvana, que está aqui conosco, não sei se continua ainda na nossa live, mas uma pessoa que eu só vi uma vez. Eu falei com ela algum tempo no celular, tivemos um contato ali rápido, mas eu a vi no hospital, na porta da UTI, quando eu visitei o seu irmão, que partiu para o Senhor. Mas é alguém assim que eu já tenho um carinho especial, que de vez em quando eu falo com ela ali, eu mando uma mensagem. Então precisamos aproveitar as oportunidades. E quando Zaqueu, o Senhor anunciou que ia para a casa de Zaqueu, o povo não gostou. O povo ali naquele momento repudiou a atitude de Jesus. Como assim? Se hospedar na casa de um pecador,
estar junto de alguém que tem tantas atitudes erradas, tantas práticas erradas. E é claro que Zaqueu tinha tudo isso. E será que Jesus não sabia? Bem-vinda, Isaura Linhares. Oh, que prazer ter você, minha amada. Um grande beijo, viu? Beijo a todos vocês. Lindo o seu trabalho aí, viu? Parabéns pela grande missão de vocês aí, de toda a família. E então, Jesus ali, ele sabia de todas as práticas de Zaqueu, como ele sabe de cada um de nós, de cada falha, de cada pecado cometido. Ele conhece tudo das nossas vidas. Mas aquele era o momento de Jesus investir na vida de Zaqueu. Aquele era o momento da oportunidade de Zaqueu. Então, o que é importante é nós criarmos essa oportunidade para estar junto. Olha lá, irmã Silvana, estou aqui, pastor, ouvindo essa palavra, que Deus está usando você para falar ao meu coração. Amém, querida. Eu me sinto honrada de ter você na nossa live. E o que acontece? Há momentos em que nós chegamos por uma visita e não entendemos que Deus está nos dando oportunidade além de uma simples visita. Que não seria apenas uma simples visita. Como Zaqueu, quando Deus disse para ele, é para sua casa que eu vou, um pecador, um publicano, alguém que tinha dinheiro, que tinha posses, mas certamente que fazia muita coisa errada, cobrador de impostos, que certamente roubava dos outros, e as pessoas na hora repudiaram a atitude de Jesus. Quantas vezes nós somos críticos em relação ao pecado do outro, ao erro do outro, à falha do outro? Quantas vezes nós acusamos, nós apontamos o erro do outro, mas Jesus não. Jesus é aquele que está disposto a pagar o preço por cada vida. Jesus é aquele que está disposto a nos receber de volta em qualquer momento. A decisão é nossa de conhecer a Ele ou de voltar para a presença dEle. Bem-vinda, Cris, aqui conosco. Irmã Gisele nos chamando para visitá-los de novo. Saudades de vocês também, viu? Muito bom estar nessa casa. Um lar de paz, uma casa de paz, com certeza. Então, a oração é importante quando nós chegamos nessa casa, quando nós anunciamos a paz. É importante orar por essa família, abençoar essa família, profetizar dentro deste lar. A oração pode ser de quem visita ou a oração pode ser do dono da casa, não tem problema nenhum com isso. O importante é aproveitar o momento para orar. E às vezes até deve ter a possibilidade de buscar uma causa específica. Às vezes você visita alguém e a pessoa está com uma dificuldade que você não conhece, com uma luta, com uma enfermidade, com um problema na família, com um desemprego. Então, ore por essa família. Tem alguma causa especial? Pergunte a ela. Tem mais algum motivo? Vamos colocar diante de Deus. Então, aproveitar as oportunidades. Por exemplo, quando Ananias vai à casa de Judas, certamente foi evidente que aquela visita foi programada por Jesus. Por quê? O que é que Jesus queria que Ananias fizesse? Que Ananias se encontrasse com Saulo, que orasse por ele, para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. A visita cristã tem que ter um referencial espiritual. Eu não posso, como cristão, chegar à casa de alguém para fazer uma visita e lá eu me envolvo com conversas, eu me envolvo com fofocas, eu me envolvo com intrigas e eu acabo saindo do foco. Eu acabo indo embora daquela casa, pior ainda às vezes do que eu entrei. E como mensageiro das boas novas, eu preciso ir com uma missão de semear, de plantar a palavra nos corações. E encontros sociais, mesmo cristãos, eles precisam estar envolvidos com as coisas de Deus. Por quê? Porque se ele não tiver, se os assuntos não forem pertinentes às coisas do Senhor, à palavra do Senhor, ele não vai ter o valor que ele precisa ter. Ele não vai atingir o objetivo que ele precisa ter. Certamente. Banca do Edson também conosco. Bem-vindo, meu querido. Bom ter você aqui, viu?
E ainda tem mais um texto que eu quero citar para você, de Mateus 8, 14 e 15, que fala isso, né? O exemplo de Jesus quando ele visita a casa de Pedro e encontra a sogra de Pedro enferma. E Jesus simplesmente, a presença dele ali, o tocar nas mãos da sogra de Pedro, e ela já fica curada. Então, nós precisamos chegar e já profetizar cura, repreender aquilo que não é de Deus, usar da autoridade de Deus quando nós chegarmos. É claro que sempre com discernimento, com sabedoria, com direção do Espírito Santo. Isso é muito importante, muito importante. A visita, do Senhor, na realidade, a visita que ele fez foi muito importante na vida de Zaqueu. Foi a visita transformadora. Ainda uma citação do apóstolo Tiago, quando ele faz uma importante recomendação na sua epístola. E ele diz assim, em Tiago 5,14, quando ele diz: entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Então a oração, ela tem tudo a ver com as nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor nos molda, o Senhor trabalha em nós, o Senhor nos capacita para que a nossa vida seja usada para abençoar a outros, para a glória de Deus, sempre dele. Amém? Não podemos nos esquecer disso, que nós não curamos ninguém, nós não mudamos a história de ninguém, nós não convertemos ninguém. É o Senhor, a glória é toda dele. É ele quem usa as nossas vidas. É comum, nós vemos no livro de Atos, inclusive, os irmãos se reunindo e orando por necessidades diversas. O capítulo 12 de Atos fala da prisão de Pedro e a igreja que orava por Pedro, a igreja que intercedia por Pedro, e depois ele sai milagrosamente da prisão e, por intervenção de um anjo de Deus, ele segue para a casa de Maria, a mãe de João. E vários irmãos, quando ele chega, ele depara-se com vários irmãos ali orando também. Bem-vinda, Ana Souza, aqui conosco. Bom ter você aqui, viu, minha querida? E ainda no texto de Atos 12:12, que diz o seguinte: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava ali orando. E nós vamos ainda falar logo mais, um pouquinho mais à frente, mas era muito habitual as pessoas se reunirem nas casas para orar, especialmente as mulheres. Era uma estratégia especialmente das mulheres, homens também, mas em especial as mulheres. Em Atos 10, nós vemos sobre o centurião Cornélio, um homem temente a Deus, mas ainda não era convertido ao Evangelho. E por causa das suas orações, o Senhor vem ao encontro dele. Depois, quando Pedro chega para visitar a ele, reuniu ali várias pessoas para ouvirem a palavra de Deus, para ouvirem a vontade de Deus. E no outro dia chegam até Cesareia. Cornélio esperava com seus parentes e amigos e pessoas íntimas para receber a Pedro ali. O resultado daquela visita foi a pregação do Evangelho, certamente a conversão de vidas e a visitação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a palavra precisa ser anunciada em tempo e fora de tempo. Então aproveite todas as oportunidades que o Senhor te concede. Fale do amor de Deus, semeie a palavra. Bem-vindo, irmão José Antônio, aqui conosco. Irmão Rui, irmã Kel também conosco. Muito bom ter vocês, queridos. Saudades de vocês, viu? Então, aquela visita, você vai vendo de cada uma dessas pessoas onde nós colocamos aí, sobre a casa de Pedro, sobre Zaqueu, o resultado de tudo isso, né? A visitação e o acolhimento, tudo a ver. Esse é o terceiro ponto, a visitação e o acolhimento.
Como é bom nós vemos aqui que os cristãos do primeiro século se reuniam em casas, nas casas, e os apóstolos anunciavam a palavra ali, nas praças, nas sinagogas, mas no geral, especialmente as mulheres se reuniam nas casas. E as casas eram o caminho da comunhão, da expansão da mensagem. E agora que eu quero compartilhar aqui, que o nosso testemunho, quando nós estivemos nessa festa de aniversário, que ali nós conhecemos os nossos pastores e que ficamos com ele por volta de 23, 25 anos, nós fomos primeiro visitar uma casa de oração, uma casa onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, para orar. As pessoas apresentavam ali os seus pedidos de oração, estudavam a palavra de Deus, tinha um tempo de comunhão. Então aquilo nos deixou impactados, apaixonados. Nós amamos aquele momento ali, fomos despertos para conhecer a Jesus através dessas células, desse culto no lar. E até hoje nós amamos muito o culto no lar, estamos retomando as nossas atividades aqui na igreja de Paulínia, no Copperlotes, e em breve estaremos iniciando o culto no lar. Já estamos orando para que as pessoas já venham se posicionar como anfitrião, oferecendo a sua casa para que a gente possa começar o culto no lar. Por quê? Porque nós nascemos no culto no lar e sabemos o quanto isso é especial. Então, estamos retomando agora a Americana também, já retomamos, mas nós desejamos caminhar dessa forma. Por quê? Porque é muito mais fácil acolher as pessoas num grupo pequeno, acolher as pessoas dentro de uma casa, de uma família, receber ali um grupo de pessoas, sentar, conversar da palavra de Deus, como Jesus fazia nas suas visitas, como ele fez a casa de Zaqueu, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Esse tipo de comportamento, essa prática, ela é muito agradável, ela é muito produtiva. Então a gente precisa buscar uma estratégia para levar a palavra até as famílias, porque é muito mais fácil uma família, uma pessoa ir para um lar para ouvir a palavra de Deus, para se reunir ali numa conversa, do que ir para uma igreja. Nós nos sentimos primeiro muito acolhidos porque começamos a ir a uma célula. Frequentamos por volta de um mês, talvez, uma célula, para depois irmos conhecer a casa do Senhor de fato. Então, isso é muito bom, porque a gente vai andando gradativamente na fé, vai crescendo com a palavra, vai aprendendo a palavra, e o tempo que se tem na célula, no culto no lar, é um tempo menor e é um tempo onde se fica mais à vontade, onde as pessoas sentam, conversam, elas podem, na realidade, expressar, fazer alguma pergunta, algum questionamento. E na igreja não, na igreja ela vai ouvir a palavra. Então é claro que a igreja também é importante. A Bíblia diz que nós precisamos estar juntos na casa do Pai, casa do Senhor. Mas o culto no lar é o início de tudo. E foi ali que nós nascemos. A estratégia dos cultos nos lares, dos grupos caseiros ou das células na sua origem, e o desejo de trazer visitantes. Geralmente não vão ao templo, mas participam de um culto no lar. Nesses dias, o pastor Roberto Monteiro, que escreveu a lição, está compartilhando aqui que ele fez uma visita para uma família bem perto do Natal. E ele conversou, ano passado foi, ele conversou, trocaram presentes, oraram juntos. E ali foi o primeiro lar que ele visitou na cidade de Curitiba. Hoje ele ainda vive lá, congrega lá, um pastor abençoado, como eu já disse. E depois que ele tomou posse como pastor, em 1991, quase 30 anos se passaram depois daquela visita. Olha que interessante. Verdade, irmã Silvana? A gente se conhece melhor. A irmã Silvana agora é a irmã Silvana, mãe da Carla e sogra do Fausto, que ele está aqui na nossa lista de oração, por isso que eu fui na folhinha ali.
Bem-vinda também conosco, viu, minha querida? Então, esse tempo que nós temos ali é um tempo especial, o culto no lar. E ele compartilhou ali das experiências que ele teve. E assim se sentia Jesus quando ele passava por Betânia. Caminhando Jesus, lá no texto de Lucas 10:38 diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Eu já havia mencionado esse texto, a visita de Jesus à casa de Marta, até quando eu citei que você conhece, Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, e eles se preparavam, e Jesus todas as vezes que passavam ali por Betânia, que passava ali na realidade por Betânia, fazia essa visita a eles. E aqui nós vemos ainda que em cada visita que ele fazia, havia acolhimento, havia amizade. Isso é muito bom. Jesus ensinava com alegria a palavra do reino. E isso é um compromisso de cada um de nós, ensinar a palavra de Deus. Quem ensina a palavra de Deus não é só pastor. Quem precisa ministrar a palavra de Deus no coração do outro, plantar a semente, semear, não é só o pastor. O ide de Mateus 28 é para todos nós. Fátima Caselato, bem-vinda, minha querida, mãe de um aluno meu, Juliano, que há muitos anos não vejo. Beijo grande, viu? Então, cada um de nós tem esse compromisso de semear a palavra de Deus, de plantar a palavra de Deus nos corações. E em certa ocasião, Jesus estava em Betânia. Lázaro já havia ressuscitado e houve um jantar na casa de Simão, Simão o leproso. O evangelista Mateus cita aí em Mateus 22:6. Em homenagem a Jesus era esse jantar. Evidentemente que ele já não estava mais com lepra, né, Simão? Senão ele não estaria preparando um jantar, servindo ali um jantar para os convidados. E provavelmente Simão foi curado também da lepra por Jesus, certamente. Os evangelistas Mateus e Marcos dizem que certa mulher, e João afirma que foi Maria, a irmã de Marta e Lázaro, surpreende a todos quando ela derrama aos pés de Jesus um perfume de nardo puro, enxugando com os seus cabelos. E ela também foi questionada. Por quê? Como assim? Que desperdício, jogando fora o nardo, um perfume caríssimo, jogando nos pés de Jesus. Mas quem era que estava recebendo esse perfume? Era o Salvador, era Jesus. Olha, quanto Marta valorizou ali na realidade, Maria na realidade, né? O quanto ela valorizou a presença de Jesus naquele momento. Que ela pegou o seu melhor perfume e derramou nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. E essa ação incomodou as pessoas que estavam ali. Lembra que eu disse lá atrás, quando Jesus decidiu estar com Zaqueu, hoje eu vou para casa com você, Zaqueu. Todos os demais que estavam ali ouvindo se levantaram contra Zaqueu, um pecador. Como assim? Tanta gente boa aqui e Jesus vai decidir e passar a noite na casa de Zaqueu, um pecador que foi tão ruim para as pessoas, que trapaceou a tantos. E aí, da mesma forma, eu vejo essa colocação dessa mulher tão pronta, tão dedicada. Ela deu o seu melhor ali, aquele perfume valioso. Ela simplesmente teve prazer em passar, em derramar, em deixar cair aquele perfume nardo nos pés de Jesus. E as pessoas ficaram incomodadas, porque normalmente as pessoas incomodam, porque normalmente as pessoas se posicionam como acusadoras, como julgadoras do erro do outro, do pecado do outro, da falha do outro. E a gente precisa tirar as escamas dos nossos olhos, estarmos atentos, porque às vezes nós estamos focados na falha do outro e distraímos para ofuscar os nossos erros.
para esconder os nossos erros, mas em Jesus nós não escondemos. Jesus é aquele que dá sempre mais uma oportunidade. E se Ele dá, quem somos nós para não dar? E aí esse texto que eu quero citar, que está em Marcos 14,6, diz o seguinte a respeito do comportamento desta mulher. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Então, o que é importante nós sabermos? Que aquilo que nós fazemos precisa agradar o coração de Deus. Não importa se eu não agradei a pessoas. Se eu agradei ao Senhor, basta. É a Ele que eu preciso agradar. Eu preciso ter comportamentos, atitudes que agradem a Deus. Porque às vezes a nossa preocupação, sabe aquela pessoa que você deve conhecer alguém que não sabe falar não para ninguém? Que tudo o que pedem para ela, ela dá o seu jeito para fazer? Geralmente esse tipo de pessoa, ela acaba sofrendo com essa atitude. Por quê? Porque a Bíblia diz que é sim para sim, não para não. Se é não, eu preciso dizer não. Se é sim, eu vou dizer sim. Mas é preciso que haja equilíbrio. Que quando é o momento de dizer não, eu diga não. Quando é para dizer sim, eu diga sim. Então, eu preciso aprender a falar para as pessoas dessa forma, em amor, mas dizer não, quando é para dizer não. E Jesus, naquele momento, ele disse, aquela mulher praticou uma boa ação para comigo. Ela expressou o amor dela para com Jesus. Bem-vinda, Nádia, querida, Terezinha também, Janelle conosco, lá de Monte Belo. Que alegria ter você aqui, minha amada, também. Grande abraço a esse povo querido, saudade de todos aí. Então, nós precisamos ter práticas que agradem a Deus. É isso, uma visita, um acolhimento, uma boa ação, uma mensagem de paz, uma oração de intercessão. Esse é o maior propósito da visitação. Quando eu vou para uma visita, o ideal, antes de sair, eu já vou orar. Senhor, me dá estratégias. Abre as portas naquele lar. Eu quero entrar com a sua palavra. Eu quero que o Senhor use a minha vida ali para abençoar aquela casa. Por isso que eu disse no início, quando você chega, profetize, declare paz a esta casa. Deixe a paz do Senhor naquele lugar. Agora eu quero perguntar algo para você. Até que ponto você está disposto a abrir sua casa para receber visitantes, para ouvir o Evangelho? Se tiver alguém aqui que Deus fale ao coração e que também já dispõe a sua casa ou deseja dispor a sua casa para começar uma célula. Se você participa de uma igreja, se a sua igreja é em célula, fale com o seu pastor. Se você não participa de nenhuma igreja, ofereça a sua casa. Eu já estou aqui, de plantão, com certeza. E para concluir aqui a nossa lição de hoje. Meu primeiro contato com o Evangelho não foi num templo. Esse é o testemunho do pastor Roberto Monteiro que escreveu a lição, ainda falando. Não foi num templo que ele teve o primeiro contato com o Senhor, mas foi numa reunião evangelística. Não, perdão, nem numa reunião evangelística. Foi numa festa de aniversário, igual a gente. Nós também, o primeiro contato foi numa festa de aniversário. E de uma jovem cristã em São Paulo. Lá, pela forma que eu fui recebido e observando a maneira como aquelas pessoas eram diferentes, eu fui fisgado no amor do Senhor. Aquilo que você faz tem fisgado, usar o termo do pastor Roberto, tem fisgado as pessoas? Você tem conseguido pescar almas com o seu comportamento, com aquilo que você fala, com as suas atitudes? Você tem conseguido fisgar as pessoas, ganhar as pessoas para Jesus? Você tem sido um mensageiro das boas novas? Por quê? O ambiente que nós vemos ali precisa ser um ambiente diferente. O ambiente que eu vi quando eu cheguei naquela festa de aniversário era um ambiente diferente. O ambiente que o pastor Roberto viu
quando ele chegou àquela festa de aniversário, que ele foi acolhido ali, que as pessoas se portavam de maneira diferente, com alegria, com prazer em receber, tinha uma atmosfera de paz, porque o Espírito Santo estava ali, habitando nas pessoas ali. É preciso, com a ajuda do Senhor Deus, resgatar um tempo de visitas abençoadas, com oração, num vínculo de paz e com profundo acolhimento cristão. Eu preciso aproveitar do tempo que eu tenho nessas visitas para declarar a paz, para profetizar ali naquele lar a paz, para profetizar cura, para orar pelas vidas ali, para abençoar as pessoas naquele lugar onde o Senhor me levar. Então, que você permita que o Senhor use a sua vida para o louvor, para a glória dele. Saiba disso, que nós somos canais do Senhor. Nós seremos usados todas as vezes que estivermos disponíveis, porque o Senhor não usa quem está desocupado. Eu já disse isso aqui, o Senhor usa quem está disponível. Disponha o seu coração, disponha um tempo para falar de Jesus. Dedique um tempo especial ao reino de Deus, porque certamente é louvável essa atitude. O Senhor reconhece isso. O coração dele se alegra com essa atitude. Amém? Era essa palavra que eu queria compartilhar hoje. Que você possa estar orando em relação a visitas. A quem visitar? As pessoas que não conhecem a Jesus ainda. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus. As pessoas que conhecem, mas estão enfermas. As pessoas que conhecem, mas estão afastados da casa do Senhor. Então, que o Senhor use grandemente a sua vida para a glória dele. E eu quero aqui encerrar, como nós fazemos sempre, com pedidos de oração. Temos uma lista de pessoas enfermas, precisando de oração, que você possa estar junto conosco nessas orações. Ah, mas eu não lembro o nome de todo mundo. Não tem importância. Peça que o Senhor visite aquelas pessoas que foram anunciadas aqui hoje. E cada um que você conhece, cada pessoa que está enferma hoje. Então, eu quero pedir que nós estejamos orando pela Helena. Eu vou falar só os nomes. O Senhor vai estar visitando a cada um. Muitas pessoas com câncer, câncer de pulmão, câncer de rim, várias pessoas. E nós vamos orar agora. É Helena, Antônio, a Silvia, uma amiga querida também, o Léo, a Lia, esses amados, o Danilo, por uma cirurgia, Maria de Fátima, a Tereza, também câncer, Rodrigo, cirurgia de coração, Geralda também, precisa de uma bênção do Senhor, o Nivaldo, a Arlete, o Rogério, que também precisa muito das nossas orações, a Fernanda, que está conosco, o Ricardo e a Larissa, irmã Elvira, que também está em recuperação do Covid, a irmã Irma também em recuperação do Covid, o Otávio também em recuperação do Covid, o Bruno também jovem com Covid, oremos pela vida dele. Tem mais o Rafael, que também precisa das nossas orações, um bebê de 2 anos, diagnóstico de linfoma. O Fausto, que também precisa das nossas orações, esse jovem que a gente conheceu e já amou, uma pessoa muito especial, que também precisa muito de oração. A Ivonilda e família, a Cristiane, que se encontra em coma já acho que 1 mês, precisa muito das nossas orações. Ela é muito jovem também, o marido está num desespero com essa situação de coma. E a irmã Sueli também, nós estamos colocando o nome dela nesta noite, para que Deus esteja agindo e preparando a cirurgia também, e que as orações do Senhor alcance a cada uma dessas pessoas. Oremos neste momento, te convido a orar comigo. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus amado e poderoso, nós estamos aqui, Senhor, com tantas pessoas enfermas, tantas pessoas com câncer, com tumores para serem retirados, com cirurgias para serem marcadas, com Covid, com tantas enfermidades.
Nós te pedimos agora, Deus querido, que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre eles neste momento, em nome de Jesus, derramando da sua cura, derramando o bálsamo do Senhor, confortando os corações daqueles que estão com diagnóstico aí de câncer, que estão iniciando um tratamento. Pai, a sua palavra diz que tudo é possível ao que crê. E nós, em nome de Jesus, cremos no milagre do Senhor sobre essas vidas. E desde já, meu Deus, nós já te agradecemos por cada uma dessas pessoas, porque cremos que o Senhor está visitando neste momento. Também aquelas que não estão nas nossas listas, mas estão no leito de hospital, estão aí acamadas com Covid, estão com outros tipos de enfermidades, que o Senhor possa alcançá-las, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que estão conosco nesta live. Deus poderoso, envia os seus anjos sobre cada lar agora, visitando cada família. Pai querido, que o Senhor possa visitar dos pais aos filhos, que o Senhor possa tocar em cada lar agora, que o Senhor possa derramar a saúde, a graça do Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e a comunhão do seu Espírito repouse sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui. Adriana aqui conosco. Bem-vinda, minha prima. Sandra Bose, que saudade, querida. Bem-vinda, viu, minha amada? Vocês que entraram agora, mas a palavra está sendo colocada aí no Face. Vocês podem pegar ela na íntegra e assistir todinha. Nós estamos com o nosso culto todas as quartas-feiras, ainda Escola Bíblica, às 19 horas, todas as quartas-feiras. E no domingo nós estamos com o nosso culto presencial, com todos os cuidados, né, os protocolos, das 19 às 20 horas na igreja de Paulínia e às 9 horas da manhã na igreja de Americana. Amém? Convido você a entrar também no nosso canal do YouTube, pastora PRA Odila Carvalho e BF Americana e Paulínia. PRA Odila Carvalho e BF Americana e Paulínia. Entre no nosso canal, toque ali no inscrever-se, se inscreva, toque no sininho que você estará recebendo todas as postagens que são semanais. Toda semana nós estamos colocando no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar essa palavra. Temos também o nosso site, ministeriodecasais.com, que você pode acessar e ver a palavra de Deus, o testemunho do meu esposo, que foi curado de câncer, e que você possa, em nome de Jesus, ser aquele que o Senhor vai usar para as visitas a cada dia. Amém? Deus abençoe você e a sua casa. Paz seja esta casa, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração.